Olá! Você sabia que nós podemos ter mais de 30 milhões de espécies de seres vivos no planeta? Interessante esse assunto, né? Então, depois da vinheta, nós vamos falar mais sobre ele. Aproveita, dá um like e se inscreve no canal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais uma super aula de biologia. Espero que a gente aprenda muito hoje. E qual é o nosso assunto hoje, professor? O nosso assunto hoje é classificação dos seres vivos. Então, sempre vem aquela pergunta: por que classificar? Olha, quando nós olhamos para esses animais que estão aqui na tela, nós observamos aqui o lobo, o coiote e o cachorro. Quando a gente olha para eles, já dá a impressão que eles devem ter algum grau de parentesco, não é mesmo? Então, a ideia de classificar é, além de dar nome aos animais, é descobrir o grau de parentesco que existe entre as espécies para a gente conhecer o caminho evolutivo. Então, nós vamos fazer um breve histórico sobre a classificação biológica, lembrando que o primeiro cientista que tentou fazer uma classificação para os seres vivos foi Aristóteles. Aristóteles criou uma classificação onde o critério era animais ou seres com sangue e sem sangue. O critério de Aristóteles não foi muito feliz, porque, veja, nós sabemos que a árvore não tem sangue, estrela do mar também não tem sangue, então fica difícil, né, utilizar esse critério. Mas daí, depois de muito tempo, surgiu o sueco Carl von Linné, o mais conhecido aqui no Brasil como Linneu. E o Linneu, então, criou as bases da classificação biológica que nós utilizamos até hoje. Mas qual foi o critério utilizado por Linneu? Veja, Linneu agrupou as espécies de acordo com as características morfológicas e anatômicas por elas partilhadas, aquilo que a gente viu na imagem agora há pouco ali com o cachorro e com o lobo. O Linneu publicou essas normas de classificação no seu livro chamado Sistema Naturae, em 1758. Essa data é importante pelo seguinte, porque a partir dessa data foi criada a lei da prioridade. O que é a lei da prioridade? Quando duas pessoas descrevem um ser vivo, quem descreveu antes é que leva o crédito pela descrição, desde que tenha sido depois de Linneu, né? 1758. E com os estudos de Linneu, nós conseguimos então desenvolver uma ciência chamada sistemática, que é a ciência de classificação, de descrição dos seres vivos. E dentro da sistemática nós temos então taxonomia e filogenia. A taxonomia é a ciência de classificar e descrever os seres vivos para facilitar o estudo. E a filogenia estuda as relações evolutivas entre as espécies, descobrindo o grau de parentesco de cada uma delas. A partir da filogenia, então, surgiu os estudos de cladística. A cladística foi desenvolvida por um cientista chamado Henning, que desenvolveu estruturas chamadas cladogramas. Veja, um cladograma é como se fosse um gráfico que determina o parentesco das espécies. Ao longo desse gráfico, nós temos o tempo. Então, um cladograma é sempre constituído por raiz, ramos e nós. A raiz é sempre aquele ancestral comum que deu origem a todos os outros. E cada ramo que parte dele é uma espécie nova. Então, quanto mais próximos estão as espécies nesse cladograma, mais parente elas são. E a nomenclatura biológica? A nomenclatura biológica, ela é usada para atribuir nomes a organismos e as categorias nas quais são classificados. Ou seja, nomenclatura vem de nome, né? Que serve então para dar nome aos seres vivos. Linneu foi o primeiro cientista a pensar em unidades de classificação ou taxons. Ou seja, essas unidades de classificação são espaços imaginários onde concentram-se outros espaços. Como assim? Veja, imagine num supermercado. Eles têm milhões ou milhares de mercadorias para serem distribuídas. Como que o mercado faz para distribuir essas mercadorias? Normalmente, eles distribuem por setores. Não é verdade? Então, você tem o setor
de bebidas, o setor de higiene e limpeza. Então, Linneu também criou setores, chamados taxons ou unidades de classificação. Os setores são os seguintes: os taxons: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Observe que o domínio é o maior de todos os taxons. Dentro do domínio encontram-se vários reinos. Dentro dos reinos, vários filos. Dentro dos filos, várias ordens, e assim sucessivamente até chegar na unidade básica de classificação, que é a espécie. Lembrando que domínio e família não foram criados por Linneu. Tá? Então, guarda bem a sequência: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ah, professor, eu não vou conseguir guardar isso. Vai sim, veja. Trouxe aqui um macete do dia para você. A palavra reificofages foi acrescida de um dó, ou seja, de um domínio. Então, nós temos agora do reificofages: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Guardou? Não esquece isso aí. E lembre-se o seguinte: quando você precisar raciocinar quem engloba quem, pensa que sempre quem está do lado esquerdo, aqui encostado, é maior do que quem está do lado direito. Por exemplo, o domínio engloba vários reinos. Um reino engloba vários filos. E assim sucessivamente até a unidade básica, que é a espécie. E a nomenclatura científica usada para espécies? Oh, peraí, mas o que é uma espécie? Você sabe? Olha, espécie é um conjunto de organismos semelhantes que podem cruzar entre si, gerando indivíduos férteis. Aqui a coisa mais importante são os indivíduos férteis, ou seja, indivíduos semelhantes devem ter filhos que também possam ter filhos. Isso são indivíduos férteis. Mas não é sempre assim? Não, gente. Você pode, por exemplo, pegar o leão e o tigre, que são bem aparentados, e eles conseguem cruzar entre si e gerar o ligre, que é um animal estéril, que não tem filhos. Um caso bem conhecido aqui no Brasil é o caso do cavalo e do burro, por exemplo. Sempre que você cruza um cavalo e um burro, você tem a mula. E a mula é estéril, não existe filho de mula. Tá legal? Então, sempre no conceito que nós vamos utilizar para o vestibular e para o Enem, descendentes férteis. E a nomenclatura para a espécie, então, é chamada nomenclatura binomial. Veja, é para espécie. Essa nomenclatura, ela traz várias regras que você tem que conhecer. Eu preciso conhecer o nome de cada espécie? Não, não, não. Você precisa conhecer as normas, as regras para escrever o nome da espécie. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente discutir. Essa espécie aqui é a aranha marrom, bastante conhecida no Paraná por causar vários acidentes com crianças. É uma aranha bastante perigosa. Veja, essa aranha, ela se chama Loxosceles intermédia. Loxosceles intermédia é o nome dessa espécie. Então, primeira regra: o nome da espécie deve vir do latim ou ser latinizado. Por quê, professor? Por dois motivos. O latim não é utilizado como língua materna para nenhum país, para nenhuma nação. Outra coisa, o latim deu origem a todos os idiomas que existem. Por isso a gente utiliza o latim. Segunda coisa, o nome da espécie deve vir sempre acompanhado do gênero. Então, neste caso aqui, a espécie é Loxosceles intermédia, cumprindo a regra da nomenclatura binomial, e o gênero é Loxosceles. Se o gênero é Loxosceles e eu te perguntar, intermédia é o quê? Você diz o nome da espécie? Não, não. Se você falar assim, você errou. O nome da espécie, lembra, é binomial. É Loxosceles intermédia. Intermédia é o epíteto específico, ou seja, um adjetivo de Loxosceles. Tá? Loxosceles intermédia, sim, é o nome da espécie. Outra norma é que toda espécie deve ter o nome do gênero acompanhando. Então, veja, o primeiro nome é o gênero e todo o resto é a espécie. A primeira letra, a letra que começa o gênero,
deve ser sempre maiúscula, não se esqueça, e todo o resto minúsculo e destacado do texto. Como que eu posso destacar do texto? Bom, de preferência, nos textos escritos em itálico. Mas você pode destacar grifando embaixo, colocando entre aspas, escrevendo de cor diferente do texto. Tá? Então, essas são as regras principais aqui para nós escrevermos o nome de uma espécie. Mas e se eu quiser escrever o autor que descreveu a espécie? Como é que eu faço? Veja, eu escrevo o autor seguido da espécie com letra maiúscula. Tá vendo? Com letra maiúscula, seguido sem ponto e sem vírgula. E se eu quiser colocar a data que ele descreveu? Aí sim, você coloca uma vírgula e coloca a data que ele descreveu. Então, Loxosceles intermédia é a espécie, Melo Leitão é o autor, e 1934 é o ano que ele descreveu essa espécie. Então veja, quando nós temos uma subespécie, aí a nomenclatura é trinomial. Mas o que seria uma subespécie? Uma subespécie, ela acontece quando alguns indivíduos ou um grupo de indivíduos da espécie ancestral ou original acaba ficando isolada geograficamente por causa do aparecimento de um rio, uma montanha ou mesmo o oceano, e ao longo do tempo elas vão sofrendo modificações que as tornam diferentes da espécie original. Essas modificações, elas não são suficientes ainda para interromper o processo de cruzamento entre as espécies, ou seja, elas ainda modificadas podem cruzar com indivíduos originais e gerar descendentes férteis. Tá? No caso do homem, por exemplo, nós somos o homem moderno, tecnológico, né? Diferente daquele homem original. Por isso, nós somos uma subespécie. Mas veja que aqui na subespécie, então, a primeira letra também refere-se, a primeira palavra refere-se ao gênero, a primeira letra é maiúscula e todo o resto é minúsculo. Porque aqui nós temos que tomar cuidado com o seguinte, gente. Veja, se esse terceiro nome for maiúsculo, é o nome do autor, lembra? Então, sempre o nome minúsculo. E quando eu não sei o nome da espécie, eu quero me referir a uma ou qualquer espécie de um gênero. Então, por exemplo, no gênero Loxosceles, você tem Loxosceles intermédia e Loxosceles gaúcho. Como eu quero me referir a qualquer uma delas, eu digo Loxosceles sp, qualquer espécie do gênero Loxosceles. Tá bom? Aqui eu trouxe alguns nomes científicos para a gente dar uma olhada. Veja que eles estão grafados corretamente, né? O Homo sapiens, que é o homem, a musca doméstica, que é a mosca, a musa paradisíaca, que é a banana, Zé a mais é o milho. E aqui, essas três, eu queria comentar uma coisa com você. Quem será que é parente aqui? Oryza sativa, Cannabis sativa e Cannabis indica. Quem é mais parente de quem? Será que é Oryza sativa de Cannabis sativa ou Cannabis sativa de Cannabis indica? Muito bem, se você disse Cannabis sativa de Cannabis indica, você acertou, porque elas estão no mesmo gênero, que é o gênero Cannabis. Tá? Veja, Oryza sativa é o arroz, Cannabis é a maconha. Legal? Aqui uma classificaçãozinha sobre o homem. Veja que o homem também está totalmente classificado no reino animal, mostrando que nós somos os animais e temos classificação como todos os outros. Lembrando que o chimpanzé agora vem com a gente até a família Hominidae. Depois a gente se separa, nós vamos para o gênero Homo, eles vão para o gênero Pan. E na espécie nós somos Homo sapiens e eles são da espécie Pantroglodites. E em 1977, então, o Woese criou os domínios que nós falamos lá atrás. Ele criou 3 domínios, então. O domínio bactéria, que engloba os procariontes, bactéria e cianobactéria, e o domínio árquea e eucariotes. Árquea são aquelas bactérias primitivas que vivem em fontes termais, fontes sulfurosas, e os eucariotes são os eucariontes, que somos nós, as plantas, tá? Beleza, gente?
Então, por hoje, nós vamos parando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Eu vou, mas eu volto. Um abraço para todos e até a próxima.